Meu nome é Josindete Gomes Consorte, porque esse nome só baiano podia dar para uma filha, né? Considerando que os baianos gostam de juntar nomes, esse seria o nome ideal para alguém que fosse filho de José e Odete. Perfeito. Mas meu pai não era José nem minha mãe Odete. E eu nasci... A minha avó era parteira das filhas. E então ela estava lá para eu nascer, né? A primeira filha. E eu não nascia, não custava... Difícil nascer. A minha mãe mandou chamar Mindu, que era uma umbandista, muito amiga dela, para ajudar minha avó no parto. E aí eu nasci através da mão da Mindu, incorporada num, eu vou chamar de um espírito, e foi ele que me deu o nome. E disse que eu ia ser uma pessoa muito de vida longa e muita sorte. Quando eu era adolescente, né, e criança, a profissão que eu não vinha na minha cabeça era professora. Não vinha assim, não, eu quero ser outra coisa. Sempre pensei assim, ser secretária, alguma coisa assim, executiva, mas não secretária. Ou, não professora. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na escola. Comecei a trabalhar aqui na escola, até então ainda não queria ser professora. Não queria ser professora, gostava de estar ali na secretaria, gostava de fazer aquele serviço da secretaria. Eu estava trabalhando e pensei, por que eu não faço história? Não sei se eu gosto, queria saber qual era o problema, se era eu ou se era a professora. Quando eu descobri, eu já estava no 6º período. Aí quando passou, descobri, era professora. Chata! E eu fiquei muito encantada com uma professora de sociologia no colégio. E você casa e toda feliz e digo, pai, mãe, descobri o que eu quero fazer. E pai, todo nervoso, ele quer fazer medicina. Sei lá, ela pode ser arquiteta, ela tem um jeito para desenho. Vou fazer de sociologia. E ele ficou todo nervoso. Que ele era alto, todo desmoronado. Fiz o primário, que era realmente o máximo. Seguia, não tinha mais nada lá. A cidade mesmo só tinha uma escola particular, que é só elite estudava. Eu tenho uma lembrança que eu gostaria de dizer, que no período que a gente chama de guarda escolar, nesse período, nós não cantávamos o hino nacional. Nós cantávamos os sambas de Heriberto Barroso, de Loação, mostrando que a nossa pátria tinha o céu mais azul, tinha muitas belezas. Eu decidi, eu vou para São Paulo e agora eu vou dar um jeito de retribuir para a família, porque eu estudei enquanto os meus irmãos estavam trabalhando com meu pai e eu na casa da minha irmã. A formatura tinha a colação de grau, terminava com o baile, que era o acontecimento da cidade. Muitos alunos que estudaram telecurso, depois que se formaram, lá vem a formatura, depois que se formaram, então eles procuraram crescer, procuraram outros meios. Uns foram fazer vestibular, quer dizer, foram procurar fazer cursinho para fazer o vestibular. Uns passaram, outros não. Uns fizeram outros cursos, procuraram melhorar na vida. Por volta de 68, 69, em particular, onde conhecidos nossos, filhos de conhecidos, começaram a ser perseguidos, eles tiveram que fugir do país. Então, meu pai sempre foi muito atento àquilo que ele imaginava que poderia me colocar ou a família dele em perigo. Ele acabava dando um freio. Imagine o que
foi quando a filha dele, a filha única, que até 1971 tinha como meta fazer medicina. E uma das coisas que eram ditas até pelos próprios professores ou pelos funcionários, enfim. Atenção com o que vocês falam em sala de aula. Atenção com o que vocês discutem nas ruas, nas calçadas. Lembrem-se. E tinha mesmo uma delegacia muito próxima. Tenham muito cuidado com tudo. Então, eu tinha 17 anos e eu ficava apavorada também, né? O que eu ia falar na minha sala de aula. E eu lembro que eu li no livro Adolescência de Anitta. Como eu li agora há pouco tempo, os 50 Tons de Cinza. Pra ninguém. Todo mundo ficou bobo. Tudo que eu sei, a vida ensinou também. É uma grande universidade, né? A vida. Quando meu pai morava no interiorzinho do interiorzinho, bem lá no interior, que não tinha escola, não tinha. Eu lembro que ele era preocupado em dizia, o que eu não tive na minha infância, ou seja, na minha vida, eu quero que vocês tenham. Porque eu só não estudei porque eu não tinha escola e também não tinha nem roupa para vestir. Isso era o que meu pai dizia. Quando ele dizia que não tinha estudado, mas ele era muito inteligente. Papai ele sabia matemática divinamente. Uma prima minha, ela morava com os meus avós e os pais. E aí ela casou. E a minha mãe olhou assim, das três, eu era a mais apegada a ela. Ela sempre nas atividades escolares, essas coisas. Ela disse, você vai tomar conta de mamãe? Eu disse, tá certo. Fui para casa da minha avó. Eu terminei que fiquei sem estudar, virei doméstica. Porque eu tinha que lavar, eu tinha que dar banho na minha avó, eu tinha que cuidar da casa do meu avô, fazer almoço para os meus tios. Com o passar dos anos, com os 18 anos de idade, foi quando eu conheci o meu marido. E a gente começou a namorar. Pouco tempo depois, ela veio a falecer, realmente. E aí a gente começou namorando, namorei com ele, engravidei. Mais um ano sem estudar. E foi esperando. Ele fez um aninho, fez 1 ano e meio. Quando ele tava com uns 2 aninhos, quase, aí foi quando veio minha mãe, dizendo pra mim, porque ela era professora, disse que... Sempre quis ser professor. Esse sempre foi meu sonho. Quando a gente brincava de escolinha, e eu sempre queria ser a professora. E mesmo antes de eu me formar, eu sempre gostei. E eu acho que eu sou vocacionado para isso. E até então eu só achava que você só podia aprender alguma coisa quando o professor na frente, e usando lousa, sentado, mesa, livro. E esse é o sonho do meu professor, de ser aluno. Aí quando eu cheguei na escola, aí a mulher disse, não tem vaga pra você aqui não. Eu disse, tá bom. Peguei os alunos e fiquei na praça pública. Sentei em círculo. E falei, eu vou mexer. Aí liguei pra minha supervisora e falei, olha, Ilka, não tem sala pra me dar aula. Aí ela falou, segura aí, que qualquer momento vai ter uma sala. E isso deu 8 dias. Você interligar com o conteúdo. É sempre isso, escutar um sujeito, é partir deles e eu construir o conteúdo interligando com a proposta da fundação. Tem coisas que é igual tatuagem. Você pode estar impregnado na pele. Você pode passar o sabão, mas ela não vai sair. Estamos nesse mundo para ser feliz. Senão não teria razão de viver. E como ser feliz? Como é possível ser feliz? É possível ser feliz você ser cidadão. Ter o mínimo necessário de ter coragem. E ter amor. E ter rigor. Ter a necessidade de tomar essas decisões. A vida ensinou também. Foi uma grande universidade.
a vida.